Atenção, brasileiros! Enquanto o povo ocupava as ruas, as festas populares e os espaços públicos do país, dois fatos recentes mostraram, de forma clara, como a política brasileira está cada vez mais exposta ao julgamento direto da população. De um lado, um presidente da Câmara sendo vaiado em plena festa de pré-carnaval, no meio do povo, em João Pessoa, num recado direto e sem filtro das ruas. Do outro, um senador poderoso, peça-chave do sistema político nacional, internado após passar mal no interior da Bahia, revelando que até os pilares do poder são frágeis diante da realidade humana. Dois episódios diferentes, mas ligados por um mesmo fio. O Brasil real, que não se cala, que reage, que observa, que cobra e que não aceita mais uma política distante do povo. Aqui, a festa vira protesto, o hospital vira símbolo, e o recado é um só: o país mudou, e quem não entender isso vai ser engolido pela história. Durante a realização da tradicional festa de pré-carnaval, Folia de Rua, em João Pessoa, o nome do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi recebido com vaias e gritos de reprovação por parte do público presente, transformando um evento cultural em um episódio de forte repercussão política. A manifestação ocorreu no momento em que o nome do parlamentar foi citado no palco, provocando uma reação imediata de parte dos foliões, que passaram a entoar palavras de protesto em coro. Embora Motta não estivesse presente fisicamente no local, a reação coletiva foi registrada em vídeos que rapidamente circularam nas redes sociais, ampliando o alcance simbólico do episódio e transformando a cena em um retrato do desgaste político que atravessa sua imagem pública. O episódio revela como manifestações populares, em ambientes festivos, podem funcionar como termômetros sociais, expressando sentimentos que nem sempre aparecem de forma tão explícita em espaços institucionais formais. A ausência do deputado no evento não impediu que seu nome se tornasse o centro da atenção, justamente porque sua vinculação à festa se deu por meio de direcionamento de recursos públicos para o patrocínio do evento, por meio de emendas parlamentares. Essa ligação institucional, ainda que indireta, foi suficiente para associar sua imagem à festividade, demonstrando como a presença política nem sempre depende da presença física, mas da percepção pública e simbólica construída em torno das ações de um agente político. O contraste entre o apoio financeiro à cultura local e a reação negativa de parte da população evidencia uma contradição frequente na política brasileira. Iniciativas que, em tese, visam fortalecer eventos populares nem sempre se convertem em reconhecimento político, podendo, ao contrário, tornar-se alvos de contestação e rejeição. Esse fenômeno está diretamente ligado ao contexto mais amplo da trajetória recente de Hugo Motta, marcada por críticas, desgastes institucionais e dificuldades de articulação política em nível nacional. A vaia registrada no pré-carnaval não pode ser interpretada apenas como um ato isolado de um grupo específico de foliões, mas como uma manifestação simbólica que dialoga com um cenário de insatisfação mais amplo, no qual parcelas da sociedade expressam descrédito em relação às lideranças políticas e às instituições. Em um ambiente historicamente marcado pela irreverência, pela crítica social e pela sátira política, o carnaval brasileiro sempre funcionou como espaço de expressão popular, onde sentimentos coletivos ganham forma de música, humor e protesto. Nesse sentido, a reação contra o nome de Hugo Motta se insere em uma tradição cultural de contestação simbólica, em que a festa se transforma em palco de posicionamentos políticos espontâneos. A força do episódio não está apenas na vaia em si, mas na sua repercussão e no significado político que ela assume em um ano de intensa movimentação eleitoral e reconfiguração de alianças. Em tempos de redes sociais, episódios como esse deixam de ser locais e passam a ter alcance nacional, influenciando narrativas, discursos e percepções públicas.
A cena ocorrida em João Pessoa, portanto, ultrapassa o caráter pontual de um evento festivo e se transforma em um sinal de alerta sobre o distanciamento entre parte da classe política e segmentos da população. Mais do que um simples momento de hostilidade, a vaia se torna um símbolo da tensão entre representação política e sentimento popular, revelando como a legitimidade pública não se constrói apenas por meio de cargos, recursos ou visibilidade institucional, mas também pela capacidade de diálogo, confiança e identificação com a sociedade. Em um cenário de polarização e descrédito institucional, manifestações como essa ganham peso político e simbólico, funcionando como indicadores do humor social e da fragilidade das lideranças diante de uma população cada vez mais crítica, conectada e disposta a se manifestar, inclusive nos espaços tradicionalmente dedicados à celebração e à festa. O senador Otto Alencar, uma das principais lideranças políticas da Bahia e figura de destaque no cenário nacional, foi internado após passar mal durante o retorno de compromissos políticos realizados no interior do estado, em um episódio que rapidamente ganhou repercussão tanto pela dimensão humana quanto pelas implicações institucionais. O parlamentar sentiu um mal-estar após cumprir a agenda no município de Lapão e, diante do agravamento dos sintomas, buscou atendimento médico em Salvador, onde foi encaminhado a uma unidade hospitalar de referência. Exames clínicos identificaram um quadro de bradicardia, condição caracterizada pela redução anormal da frequência cardíaca, o que levou a equipe médica a optar pela realização de um procedimento para a implantação de um marca-passo, dispositivo responsável por regular os batimentos do coração quando o ritmo natural se torna insuficiente para manter o funcionamento adequado do organismo. A cirurgia foi realizada sem intercorrências e o senador permaneceu em observação em unidade de terapia intensiva cardíaca, em estado considerado estável, seguindo os protocolos médicos recomendados para esse tipo de intervenção. A decisão pela implantação do marca-passo foi classificada como preventiva, com o objetivo de evitar complicações mais graves e garantir a estabilidade do quadro clínico. Embora o procedimento seja relativamente comum em pacientes com alterações no ritmo cardíaco, o episódio ganha maior relevância pelo papel institucional ocupado por Otto Alencar e pelo momento político em que ocorre. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um dos colegiados mais importantes do Congresso Nacional, o senador exerce influência direta sobre pautas estratégicas da agenda legislativa e sobre o encaminhamento de temas sensíveis do ponto de vista jurídico e institucional. Sua condição de saúde, portanto, não se restringe a uma questão pessoal, mas também afeta o funcionamento político do parlamento, especialmente em um período marcado por intensas articulações partidárias e pela aproximação de disputas eleitorais. A CCJ é responsável por analisar matérias centrais para o país, e qualquer afastamento prolongado de sua presidência tende a gerar rearranjos internos e disputas por espaço político. Além da função no Senado, Otto Alencar possui uma trajetória consolidada na política baiana e nacional, com passagens por cargos como governador, vice-governador e secretário de Estado, o que o torna uma figura de referência tanto no PSD quanto em articulações mais amplas do campo político. Sua atuação recente tem sido marcada por posicionamentos relevantes no debate nacional, inclusive no contexto das alianças e disputas que envolvem o governo federal e as forças políticas que orbitam o Palácio do Planalto. O episódio de saúde ocorre justamente em um momento em que o senador vinha participando ativamente de agendas públicas e eventos políticos, reforçando sua presença no debate nacional. O caso também reacende uma discussão recorrente na política brasileira sobre a longevidade de lideranças e a pressão física imposta por agendas intensas, deslocamentos constantes e exposição permanente. A rotina de parlamentares de alto escalão envolve viagens frequentes, compromissos prolongados e elevado nível de estresse, fatores que impactam diretamente a saúde, sobretudo em lideranças mais experientes.
Nesse contexto, episódios como o de Otto Alencar evidenciam os limites físicos de uma atividade política marcada por exigências contínuas e alto grau de desgaste. Do ponto de vista simbólico, a internação do senador chama a atenção para a interseção entre saúde, poder e governabilidade. A estabilidade de lideranças estratégicas é um fator relevante para o equilíbrio institucional, especialmente em períodos de transição política e de reorganização de forças partidárias. Ainda que o quadro clínico seja considerado estável e o procedimento bem-sucedido, o episódio reforça a percepção de que a política nacional também é atravessada por fatores humanos, biológicos e imprevisíveis, que podem alterar dinâmicas de poder e influenciar decisões coletivas. Assim, a internação de Otto Alencar não se limita a um registro médico, mas se insere em um contexto mais amplo, no qual saúde pessoal e relevância institucional se cruzam. O episódio revela como acontecimentos individuais podem adquirir dimensão política, especialmente quando envolvem figuras centrais do sistema de poder, e como a estabilidade física de lideranças se torna também uma variável relevante no funcionamento das instituições democráticas. E as vaias a Hugo Motta não são apenas ruído de festa, não são excesso de folião nem acaso de microfone aberto, são o som da rua falando alto, direto e sem intermediário. Quando o nome de um presidente da Câmara ecoa e a resposta popular vem em forma de rejeição, isso não é folclore, é sintoma. É o povo dizendo que não se sente representado, que não se reconhece em gabinetes refrigerados nem em acordos de bastidor. É a rua rasgando o verniz institucional e mostrando que cargo não compra respeito, emenda não compra legitimidade e dinheiro público não compra consciência popular. Patriota verdadeiro não se esconde atrás de cargo, não se protege com estrutura, não governa para a elite política, governa para o povo. E quando o povo vaia, o recado é claro: quem vira as costas para o Brasil real, cedo ou tarde, vai ouvir o grito da rua, porque no fim não é o Congresso que legitima o político, é a nação.